Sejam todos muito bem-vindos a mais uma batalha. Hoje é uma batalha sob o lema do Reni e do compensar. Temos muita gente hoje por esse país fora a tomar esse tipo de medicação e nós vamos ser condescendentes, vamos ser compreensivos e como tal não vamos bater muito nessa malta que está com problemas estomacais. Como tal, hoje vamos apenas e só falar do jogo no Estoril, o jogo que muitos já preconizavam como uma derrota para o Futebol Clube do Porto. A verdade é que andamos durante 37 dias a levar com eles porque tínhamos invadido o campo, andamos 37 dias a levar com eles porque queríamos ganhar na secretaria, andamos 37 dias a não poder jogar esse jogo e a dizerem que nós que o devíamos jogar. Andamos 37 dias sem ter 72 horas para poder realizar o jogo, mas eles achavam que nós devíamos jogar. Andamos 37 dias a ver o Benfica a jogar antes de nós, para que no dia seguinte os jornais pudessem fazer páginas de líderes. Andamos 37 dias a dizerem que nós íamos perder 3 pontos. 37 dias depois, as farmácias esgotaram o Compensant e o Reni. 37 dias depois, com sol, mas com vento, e com aquele vento ainda temi que alguma bancada pudesse abanar. A tal que não estava boa, foi promovida à boa, mas à cautela, quem estava naquela bancada mudou da mesma. Afinal de contas, 37 dias depois, o Futebol Clube do Porto deu de virada. Meus amigos, deu de virada. Tomem Reni, tomem Compensar, porque demos de virada. Foi só um jogo, foram só 3 pontos, mas a verdade é que estes 3 pontos foram de facto muito saborosos. Foram 3 pontos diferentes e essencialmente foram 3 pontos verdadeiramente a Porto. Deixamos de ser o Somos Porto do hashtag para ser o Somos Porto dentro do relevado. Isto é o Porto. Isto é o Futebol Clube do Porto. É ambição, é caráter, é personalidade, é querer ganhar. E tal como Sérgio Conceição disse muito bem, isto foi a demonstração cabal daquilo que... Ou por outra, foi a demonstração cabal do que a equipa depende muitas das vezes apenas de si para aquilo que o jogo der. Depende muito daquilo que a nossa equipa faz, aquilo que o jogo nos pode dar. E o Futebol Clube do Porto demonstrou isso. Com uma entrada forte, com uma entrada a Porto, com uma entrada com caráter. A abafar o adversário. Evidentemente, depois tivemos um treinador que jogou o campo todo na luz. Nem quis falar de arbitragem, nem quis falar naquilo que tinha sido prejudicado, mas desta vez, frente ao Futebol Clube do Porto, fez críticas muito pouco habituais num líder para com os seus jogadores. Mas desta vez, a azia tomou conta de todos. A azia sentia-se no Estoril. À saída, devo-vos dizer que a viatura onde estava tivemos que vir com os vidros fechados, porque senão o cheiro à azia inundava a viatura. Inundava todas as viaturas que se deslocaram do Porto, todas as viaturas que se deslocaram à Moreira para apoiar o Futebol Clube do Porto. E este é outro ponto extremamente importante desse jogo. Um jogo às 6 da tarde, a meio da semana, para se jogar 45 minutos e, mais uma vez, a forma como os adeptos do Futebol Clube do Porto marcaram presença. A forma como os adeptos do Futebol Clube do Porto quiseram ajudar a nossa equipa a vencer. Em Lisboa. Desenganem-se, meus amigos. Vocês continuam com o discurso do clube regional. O discurso do clube que fica pelas fronteiras do Distrito do Porto. É mentira. Pode-vos custar a acreditar. É mais uma das razões pela qual têm que tomar Compensão, Reni. Mas o Futebol Clube do Porto tem uma dimensão nacional e ontem foi mais uma demonstração cabal daquilo que aconteceu. Foi um verdadeiro mar azul, porque eu não sei quantos clubes de Lisboa, àquela hora, um dia de semana, seriam capazes de colocar lá aquelas pessoas. Inclusivamente na bancada de sócios do Estoril, haviam mais adeptos do Futebol Clube do Porto do que adeptos do Estoril. Mas isto a comunicação social não transmitiu. Da mesma forma que a maioria da comunicação social esqueceu-se que o Estoril dificultou ao máximo o acesso dos adeptos do Futebol Clube do Porto ao estádio. Eu quero lá saber se cumpriram o regulamento ou não. É uma vergonha, é um escândalo e mais do que isso, é uma absoluta incoerência dizer-se que se quer proteger o espetáculo e depois não permitir que os adeptos do Futebol Clube do Porto pudessem ter um local onde no próprio dia pudessem trocar o bilhete. Quer dizer, um adepto do sul do país que, por exemplo, morasse, imaginem, em Beja, imaginem, morava em Setúbal, tinha que se ter deslocado até segunda-feira ao Estoril
e depois regressar lá na quarta-feira. Quer dizer, tinha que perder 2 dias de trabalho. Eles não queriam que isso acontecesse. Aquilo que eles queriam é que não fossem adeptos do Futebol Clube do Porto. Mas o amor e a paixão que nos move, mais uma vez, não ficou para trás. Por muito que vos custe. E é mais um Reni que têm que tomar. O seu presidente de Estoril, que foi uma vedeta a nível nacional durante os últimos 37 dias, deu mais entrevistas do que aquelas que há de dar no resto da sua vida, tem que tomar Reni ou compensar. E nós, que só ganhamos um jogo, nós, que só ganhamos 3 pontos, estamos extremamente felizes. E é com a nossa felicidade que lhes inchamos a cabeça. A cabeça deles, que está inchada, vai ter que continuar. E eu estou à vontade para dizer isto, sabem porquê? Porque em minha casa o Reni, ao longo dos últimos 4 anos, também tem sido muito usado. Mas aguentem-se, meus amigos. Aguentem-se, porque o Reni toca a todos. E depois escusam de vir com desculpas de mau pagador, que é aquilo que normalmente acontece com os cobardes. Os cobardes da segunda circular, que se não fossem as equipas de arbitragem já estavam afundados, que se não fossem as equipas de arbitragem já nem sequer contavam para este campeonato, esses cobardes vêm depois para as redes sociais fazerem as mais diferentes divagações, as mais diferentes análises, naturalmente sempre sob o lema de uma comunicação social que está de cócoras para o poder imperialista de Lisboa, que está de cócoras para com os 2 clubes da capital e que está de cócoras a pedir por todos os santinhos para que o Futebol Clube do Porto não volte a ser campeão nacional. Mas quero-vos dizer isto quero-vos dizer uma coisa com toda a clareza para que não subsistam dúvidas. Relativamente ao lance do primeiro golo do Futebol Clube do Porto, há uma coisa que eu não sei dizer. É se era fora de jogo ou não. Não sei dizer. E não sei dizer por uma razão extremamente simples. Eu não sei se efetivamente Tiquinho Soares estava adiantado ou não em relação à linha defensiva do Estoril no momento em que Alex Telles bate a bola. Agora, há uma coisa que eu tenho a certeza absoluta. O protocolo do VAR é bem claro. Têm que ter a certeza para corrigir uma decisão de um árbitro. E relativamente ao protocolo do VAR, há ainda uma outra questão extremamente importante. Não têm acesso às linhas de fora de jogo. Alguém sério, sem linha de fora de jogo, pode dizer que Tiquinho Soares estava adiantado? Não pode. Sem linha ninguém pode. E já nem vou discutir o frame da Sport TV, se é o correto, se a bola já tinha saído do pé da Alex Telles ou não. Porque relativamente à Sport TV, nada podemos esperar, a não ser que continue de cócoras, à espera da renegociação dos direitos televisivos. Nós sabemos que os poderes da comunicação social, que os poderes do Sr. Joaquim Oliveira estão muito concentrados na renegociação dos direitos televisivos. E como tal, vão se sujeitar a qualquer coisa para, por favor, o Benfica mudar os direitos televisivos. Agora sabem o que é que vos custa? O que vos custa é que depois de uma semana em que andaram a gozar com o resultado do Liverpool, foi rigorosamente passado uma semana que nós demos de virada. Demos de virada e tomem Compensá e Reni. Compensá e Reni, que em Alvalade está esgotado. Está esgotado porque estes senhores, que não se percebe muito bem como, viram o jogo na Sport TV. E viram o jogo na Sport TV seguramente pela frincha. Não sabemos é se efetivamente quebrar a ordem de El Rei Bruno de Carvalho vai dar direito ou não a processo disciplinar depois daquilo que foi aprovado na última Assembleia Geral do Sporting. Será que Nuno Saraiva, ao não cumprir a ordem de Bruno de Carvalho, vai estar sujeito ao regulamento disciplinar aprovado na Assembleia Geral? Não obedecer àquilo que Bruno de Carvalho definiu não dá direito a processo disciplinar? Eu acho que dá. Mas chega a ser ridículo dizer-se da parte do Sporting que chorar compensa. Chorar compensa. Mas eles estariam-se a referir a Bruno de Carvalho, que andou durante 15 dias a chorar. Coitadinho de mim que sou um homem isolado. Coitadinho que a mim ninguém me agradece nada. Coitadinho que eu deito mais 4 da manhã. Coitadinho que eu estou sozinho na A1. Coitadinho que eu sou o único que faço tudo pelo Sporting. E depois os sócios foram lá limpar o cozinho ao menino, porque coitadinho do Bruno de Carvalho era um menino muito sozinho e deram-lhe 89% de votação. Será que é desse coitadinho? Será que é desse chorar que o Sporting se refere? Ou será
que o campeão do tempo de compensação, e esse é um título que vai ser muito difícil de tirar ao Sporting esta época, o campeão do tempo de compensação, depois de ter na passada segunda-feira a vergonha que foi então dela, depois de neste campeonato ter ganho em Vila do Conde com um golo em offside, depois de neste campeonato ter ganho em casa ao Setúbal com um penalti que só Bruno Paixão viu, depois de neste campeonato ter empatado em casa com o Braga de forma escandalosa, com golos a serem obtidos em falta, com vermelhos perdoados, será que depois disto o Sporting ainda tem moral para falar? O Sporting tem moral para falar porque vive num mundo só deles. É o mundo do fechado à comunicação social, é o mundo do contra tudo e contra todos. Meus caros amigos, tenham vergonha na cara, mas atenção, vocês podem continuar a tirar areia para os olhos dos vossos súbditos. Os súbditos de El Rei Dom Bruno de Carvalho seguramente comem isto, mas já vos disse, connosco têm que ter maior imaginação, porque nós não papamos grupos. Nós só papamos os grupos que queremos. E vocês pensam que nós papamos este grupo. Aliás, é a mesma coisa que pensa os vizinhos da segunda circular. Na segunda circular, naquele Twitter, apenas e só por convite, o Twitter da nobreza, o Benfica também reagiu. Mas este Twitter é um bocado dúbio, porque tão depressa dizem que Artur Soares Dias, no jogo Porto-Portimonense da Taça de Portugal, fez lembrar os momentos do apito dourado, como logo a seguir pedem desculpa porque não era bem isso que queriam dizer. Depois põem a Rádio Renascença, a Rádio Católica, por alguma razão será a Rádio Católica, não sei se tem alguma coisa a ver com padres, porventura acredito que sim, põem a Rádio Católica a telefonar a José Eduardo Muniz para este opinar sobre o Estoril Porto da passada quarta-feira. E chega a ser ridículo aquilo que José Eduardo Muniz diz. Diz, entre outras coisas, e só me vou focar nesta frase, que é difícil de aceitar que o lance não tenha sido observado como deve ser. É difícil de aceitar. Ah, pois é! Eu compreendo que para eles deve ser difícil de aceitar. Quem está habituado a ter Rui Rangel a tomar as suas decisões nos tribunais? Quem está habituado a ter Ferreira Nunes a manipular as notas dos árbitros? Quem está habituado a escolher comentadores para a TVI e para outros canais? Quem está habituado a ter Eliseu a bater em toda a gente e Luizão a encostar a cabeça aos árbitros? Quem está habituado a ver aquilo que nós vimos na primeira jornada frente ao Braga com um golo anulado? Quem está habituado a ver Eliseu que já devia ter sido expulso 4 ou 5 vezes? Quem está habituado ao golo de penalti em Vila do Conde no lance sobre Jonas que deu vontade de rir? Quem está habituado àquilo que nós vimos em casa frente ao Portimonense, com o golo do empate e a respectiva expulsão do jogador do Portimonense a nascer de um penalti que não existe, e o Portimonense a empatar no famoso aguenta. Quem está habituado àquilo que aconteceu de escândalo no Estádio do Dragão? Quem está habituado a ter o tempo interminável que o Benfica teve em Belém, como é que não há de achar difícil de aceitar que o lance de ontem tenha sido golo? Nós compreendemos. Reni, compensa. É isso que estes senhores têm que tomar. É isso que estes senhores têm que tomar, porque a nós não nos atiram areia para os olhos. Vão ter que se esforçar mais um bocadinho. O senhor doutor José Eduardo Muniz vai ter que se esforçar mais um bocadinho. E, entretanto, vai continuar a fazer esta figura ridícula. O que também não é surpreendente, porque aquele queria ser candidato a presidente do Benfica. Depois cedeu ao El Rei Luís Filipe Vieira, portanto já está habituado a estes servicinhos e a esta condescendência ridícula própria do dito cujo. Meus caros senhores, antes de terminar só vos queria dizer duas coisas. A primeira é que nós neste momento temos 5 pontos de vantagem, somos o melhor ataque, somos a melhor defesa, temos sido indiscutivelmente a equipa portuguesa mais forte deste campeonato. Temos 4 empates apenas, e desses 4 empates, em 3 deles fomos assaltados, fomos roubados. Aconteceu na Vila das Aves, em casa frente ao Benfica, e aconteceu em Moreira de Cónegos. Se assim não fosse, nesta altura do campeonato, iríamos andar a passear em Portugal. Mas como assim não acontece, nós só ganhamos um jogo. E a vitória no Estoril só faz sentido se ganharmos os próximos. Ainda faltam 11 jogos, faltam 11 finais, e nós não nos podemos inebriar com esta vitória. Esta vitória que encheu a todos de alegria, esta vitória que encheu a todos de grande satisfação, foi só uma vitória. Faltam 11 jornadas. 11 jornadas onde temos que ter a mesma atitude, a mesma postura, a mesma determinação. E se assim acontecer, aí sim estaremos todos felizes. Aquilo que acabamos de fazer foi ganhar uma meta volante. Mas o que interessa é cortar a linha de meta à frente. A outra nota antes de terminar
é sobre César Boaventura. César Boaventura veio fazer um post no Facebook, e não estou a referir àquele que disse que foi abordado por um administrador da SAD do Porto, depois não foi, depois só faltou apelar à justiça divina. Não é desse que eu estou a falar. Estou a falar de um post que fez com o primeiro golo do Futebol Clube do Porto na Amoreira. Então o César Boaventura vem fazer esse post dedicado a Francisco Marques a perguntar pelo Polo. Mas então ele não é o mesmo que diz que só vive do seu trabalho? Então ele não é o mesmo que é um agente de futebol? E um agente de futebol nos negócios tem clube? Aí ele tem clube? Aí ele está rendido a algum clube? E disse rendido, não disse vendido. Disse rendido. Ou será que está vendido a algum clube? Não sabemos. Nem sabemos se ele continua a obter informações vindas da África, vindas da Austrália, vindas da Jamaica. Não sabemos. Não sabemos o que é que ele sabe. Agora, que é mais um ridículo do futebol português, é. Não sei se vai ser com justiça divina ou não, mas se calhar, por aquilo que vamos ouvindo dizer, se calhar César Boaventura ainda vai ser uma figura muito gira do futebol português no futuro. Meus caros, é desta forma que terminamos mais uma batalha. Mais uma batalha onde, lamentavelmente, não temos Reni e Compensar para distribuir pelo país. Tentamos, mas eram tantas as famílias a pedir Reni e Compensar que não houve farmácia com estoque suficiente. Um abraço e viva o Futebol Clube do Porto.